Deus, assim, gente, com seu amor, com sua imensa misericórdia por cada um de nós, para o nosso século, ele enviou, assim, um grande santo para a Igreja Católica, chamado, em italiano, tá? São Pio de Pietrelcina. Vocês sempre vão falar nas minhas reflexões, nas minhas orações, pedindo pela intercessão desse grande santo da Igreja Católica, tá? Ele veio assim para um século, na Segunda Guerra Mundial, em que o mundo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que o mundo estava assim, literalmente precisando de Deus, que a Igreja Católica estava passando por um processo e tudo. E Deus nos mandou de presente, sabe? Esse grande santo que recebeu os estigmas de Deus aqui na Terra, os estigmas de Jesus aqui na Terra por mais de 20 anos. E eu super já indico para você o filme dele, se você quer ter mais intimidade com os santos. Eu sempre vou falar para vocês católicos, pesquisem mais, leiam mais sobre a vida dos santos, tá? A Igreja Católica tá aí viva, gente. A Igreja Católica tem mais de 2000 anos. Eu não tô tentando te convencer de nada, tá? Eu acho que cada um tem a sua religião, cada um tem a sua motivação para Deus, tá? E graças a Deus, você que vive aquilo que você prega, graças a Deus. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou falando para católicos para realmente buscarem mais sobre a vida dos santos. São Pio de Pietrelcina, gente, foi um grande santo da Igreja Católica. Ele foi assim um santo assim, eu vou contar agora só algumas partes dos milagres que Deus assim fez através dele aqui na Terra. Que o próprio Jesus falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A descendência de Pedro agora é o Papa Francisco. Orem pela vida do Papa Francisco, Igreja Católica. E aí, gente, um dos grandes milagres que Deus fez, como a própria Bíblia falou, Jesus falou para os apóstolos naquela época que ele veio aqui, há 2000 anos atrás. Jesus falou: vocês falarão em línguas, vocês curarão doenças, vocês farão tudo, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E eu acho linda essa parte que Jesus fala isso, sabe? Vocês ressuscitarão pessoas, vocês curarão doenças. É extraordinário. Deus é lindo em todos os aspectos e perfeito, gente. Jesus é perfeito. E ele enviou esse grande santo, São Pio, que vocês sempre vão ouvir falar, que eu amo demais, esse grande santo da Igreja Católica, que é São Pio. E ele enviou esse santo para gente, para nos ajudar e para nos guiar de alguma forma, católico. E em uma das grandes, você médico que está me assistindo agora, já comenta aqui, porque eu vou falar um dos grandes milagres que Deus fez através de Pio de Pietrelcina, um santo italiano. Foi que uma moça, uma menina naquela época, ela não tinha pupila, então ela não conseguia enxergar. Um grande milagre que Deus fez através de Pio, gente, foi o seguinte: ela enxergou, pela intercessão de Pio, ela enxergou, ela não tem pupila. Você médico que está passando agora, você pode explicar para mim como uma pessoa consegue enxergar sem a pupila? E ela conseguiu enxergar, gente. Vários médicos foram lá. Eu sempre vou falar que a Igreja Católica e a ciência são assim, tá, gente? Sempre que quando acontece um milagre, eles levam muitos renomados cientistas, médicos para pesquisarem. E um dos outros grandes milagres de São Pio foi que lá em São Giovanni Rotondo ia muitas peregrinações para ver esse grande servo de Deus. E aí uma senhora que estava com uma filha doente, ela ia a caminho para lá e a filha dela, a criança, acabou falecendo no trem. A criança faleceu no trem e ela, para não chamar a atenção das pessoas ali, ela colocou a criança dentro de uma bolsa e fechou. A criança já estava morta. E quando ela chegou na igreja, ela começou a gritar e falou assim: você é um grande servo de Deus, me ajuda, a filha dela morreu. E por providência divina tinha um médico ali naquela capela, naquela igreja. Providência divina tinha um médico, e ele viu que a criança, quando ela abriu, a criança realmente estava morta. E aí Pio pegou a criança no braço e falou: está viva, está viva. Ele orou, né? E Deus, através dele, tudo é de Deus, gente. Os santos, eles não fazem nada a não ser para a providência de Deus, porque Deus, tá? E a criança ali no meio de todo mundo voltou à vida. E ele falou: a criança vive. Ele falou em italiano: a criança vive.
E o médico estava ali para constatar que a criança não teria sobrevivido, que a mãe colocou ela dentro de uma mala e ela teria morrido sufocada. Então, assim, e outras histórias de Pio também, gente. Isso só é uma parte desse grande servo de Deus, desse grande santo da Igreja Católica. E ele, assim, confessava mais de 16 horas, ficava no confessionário confessando pessoas. E durante a Guerra Mundial, os aviões sobrevoavam para atacar ali a vila onde ele morava, lá em São Giovanni Rotondo, lá em Pietrelcina, e as pessoas viam, eles falavam que as pessoas do avião, os caças, viam um monge voando, gente, nas nuvens. E Pio de Pietrelcina tinha bilocação. Deus deu isso para ele também, bilocação. Ele podia estar em vários lugares assim extraordinários, gente. Santo da Igreja Católica, Pio. E aí, depois, eles viram aqueles monges, eles atacavam a cidade onde ele estava, só que o monge, de alguma forma, via os monges voando. Depois, um deles foi lá conhecer Pio, graças a Deus, acabou se convertendo ao catolicismo, porque ninguém imaginava. Eles falavam assim que era uma pessoa voando, simplesmente ele voava e não deixava aquela cidade ser, assim, atacada por bombas, por alguma coisa assim. Um santo da Igreja católico. E foi assim, São Pio, gente, ele foi um sacerdote que recebeu os estigmas de Cristo. A Igreja Católica viva, pura, é isso que é a igreja. Eu e você somos igreja, nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, tá? E Pio veio numa época em que nós precisávamos mais de santos assim. São João Maria Vianney também veio numa época em que a igreja estava passando por um processo. E graças a Deus tem mais de 2000 anos, a Igreja Católica está aí rica, viva. A Igreja Católica vive, gente. Católicos, voltem para casa. Deus te espera de braços abertos no Santíssimo Sacramento, tá?